Como as aves voam? As aves fazem parte de um grupo zoológico muito carismático, né? São muito conhecidas por terem hábitos diurnos, serem coloridas e talvez chamarem muita atenção de humanos desde sempre pela capacidade de voar, né? Então, uma coisa muito interessante na zoologia que a gente vê é o reflexo das adaptações ao modo de vida, ao tipo corpóreo, né? E nas aves isso é muito interessante. Então eu vou falar de algumas adaptações que provêm às aves esse hábito bastante interessante que é a capacidade de voo, né? Então talvez o que mais chame a atenção quando se olha uma ave é a presença de penas, né? Então as penas são uma das maiores adaptações, são anexos epidérmicos como nossos pelos, né? Nós mamíferos temos pelos, as aves têm penas. Então ela é um pouquinho mais complexa, a formação das penas do que dos pelos, mas são anexos epidérmicos da mesma maneira, né? Recentemente, de uns 20 anos para cá, se descobriu que muito provavelmente a função original das penas não era para capacidade de voo, né? Porque com descobertas recentes na China, a gente acabou sabendo que existem dinossauros que não voavam e que eram totalmente cobertos de penas, né? Então essas penas, a função primária delas se hipotetiza que era para insulação, então para você manter o calor corpóreo dos animais, né? Essa é uma função das penas que até hoje as aves se utilizam, né? Então quando a gente percebe que no frio as aves ficam mais gordinhas e tal, elas estão mantendo mais bolsões de ar entre as penas para manter esse calor. E a gente chama, quando uma característica muda de função, a gente chama de cooptação, né? Então as aves meio que cooptaram as penas para utilização para o voo, né? Então isso aumenta o tamanho da superfície de contato com o ar, resistência do ar, então elas usam as penas para planar e voar, né? Mas uma das coisas mais interessantes são adaptações ligadas ao esqueleto, né? Então, olhando um esqueleto de uma ave, né, a gente consegue ver várias adaptações ao hábito voador nelas, né? Então, isso aqui é um pica-pau do campo, uma espécie super comum aí em praticamente todo o Brasil, né? Então, a gente vê que a estrutura do esqueleto dessa ave, ela é bastante delicada, né? Então a gente vê que os ossos são finos, né? E é muito interessante que quando a gente pega esses ossos na mão, eles são extremamente leves, né? Então talvez a primeira da grande adaptação seria essa presença de um osso especial que se chama osso pneumático, né? Então o que acontece com esse osso? Como que ele é? Ele é totalmente oco por dentro, né? Então isso aqui é um húmero de fragata, né? O húmero é esse osso que a gente tem no braço aqui, né? Então eu serrei ele para mostrar como que ele é por dentro, né? Então a gente consegue ver que tem uma parte totalmente oca no meio dele aqui, né? E uma parte trabecular nas pontas, né? Então o que acontece? Onde está encaixando outros ossos aqui, ele precisa ter uma resistência maior. Então aparece essa parte trabecular nas extremidades do osso e a parte interna ela é oca, né? E o que acontece nas aves é uma coisa a mais, né? Por causa desses ossos. Então é aquela coisa, osso oco, você diminui a densidade relativa. Então você tem a maior facilidade de se manter no ar, né? Então é aquela coisa, por isso que um navio de 80 toneladas, como ele flutua? Porque ele tem muito espaço vazio por dentro, né? É basicamente a mesma ação física, né? No caso dos ossos das aves, a grande maioria dos ossos longos, a gente vê alguns forâmenes grandes, né? O saco aéreo das aves, que as aves fazem uma respiração o pulmão das aves não é expansível. O que expande nas aves são os sacos aéreos que fazem a ventilação, né? Então esses sacos aéreos entram no forâmen dentro de alguns ossos longos e também ajudam a diminuir essa densidade relativa, né? Outra coisa que chama muita atenção é a presença de um externo com quilha, né?
Isso aqui é um externo de pinguim, apesar dele não voar, ele usa o mesmo aparato de todas as aves voadoras para bater a asa embaixo d'água, né? Então, a gente vê que todas as aves que são as chamadas carenadas, né, que tem capacidade de voar, ela vai ter a quilha no osso externo, né, que é esse osso que fica no peito aqui, onde juntam as costelas, né? Então, isso aqui é uma regra meio que geral em zoologia de vertebrados. Sempre que a gente tem uma crista ou dobramentos, né, ou expansões de ossos, isso aqui está sempre intimamente ligado ao aumento de superfície de origem muscular, né? Então, todos os ossos, os músculos que as aves vão se utilizar para bater as asas estão originando nesse osso aqui, né? Então, essa quilha mais expandida vai permitir um maior volume muscular e possibilita esses animais a voarem das 1000 maneiras diferentes que cada grupo tem, né? Então, um beija-flor voa muito diferentemente de um albatroz, mas o aparato anatômico ali basicamente é o mesmo, né? Então, outras características que a gente tem, as aves têm o que a gente chama de, é um nomão meio, né? São processos uncinados nas costelas, né? Então, entre as costelas a gente vai ter algumas expansões caudais, né? Que uma costela gruda na outra, né? Então a gente imagina uma ave, como um beija-flor, batendo asa em velocidades muito altas, né? Então esses processos permitem uma maior coesão da caixa torácica e vão evitar que ocorram lesões de órgãos internos, essas coisas, né? Então essa é uma outra adaptação. Uma coisa que chama muita atenção nas aves também é a pelve, né? Então a gente está vendo aqui que a cintura, né? A cintura pélvica, né? Que são dos membros posteriores, tem um ossão gigantesco aqui, tá vendo? Isso aqui não é um osso só, né? Eles são vários, né? Isso aqui a gente chama de sinsacro, né? Mais a cintura pélvica. Então o que tem aqui? A gente tem as últimas vértebras torácicas, todas as vértebras lombares ou sacrais, né? E as primeiras vértebras caudais fusionadas numa coisa só e junto a elas mais 3 ossos, que são os ossos da pelve, né? Então isso aqui forma uma estrutura extremamente rígida, né? E essa estrutura extremamente rígida permite várias vantagens para o hábito voador. Quais, né? Então quando a gente para pensar, bom, o bicho está pousando e levantando toda hora, né? Então quando ele está vindo, imagina um carcará, que é um bicho ali, tem os seus 300 gramas, ele vai pousar, né? E na hora que ele bater a perna no chão, ele vai ter que, de certa forma, ter um lugar que absorva esse impacto, né? E esse impacto é absorvido nessa estrutura, né? E a mesma coisa do contrário, né? Então, quando ele quer levantar voo, se fosse tudo mole essa região aqui, né, ele poderia ter algumas lesões na medula, né? Ou poderia perder essa vantagem biomecânica. Então, quando ele faz a força com as pernas, ele encontra uma ancoragem nessa região aqui. Então, para concluir, né? Então a gente isso, é um grupo dos mais interessantes, né? Grupos zoológicos dos mais interessantes que a gente consegue ver várias adaptações para o hábito de vida na morfologia desse grupo.